Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, Salmos de número 11. Salmos de número 11, verso 1. Quero compartilhar com você nesta noite, desta palavra, que o Senhor colocou ao nosso coração, a fim de que venhamos guardar, praticar, vivermos pela palavra. É muito bom para as nossas vidas. Eu ouvi um versículo hoje, aqui no Salmos de número 37, que disse assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Fala de confiança em Deus. O salmista fala que o Senhor é o nosso refúgio. Salmos de número 23, nossa irmã Marisa citou aqui hoje, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo o Senhor, Ele é o provedor sobre a nossa vida. E nos Salmos de número 11, que aqui nós lemos, vamos ler, diz assim: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? O salmista, no Salmos número 11, no verso 1, ele começa o texto e depois ele faz uma pergunta. O Senhor é o refúgio da nossa vida. E aí ele diz assim: fuja como um pássaro para os montes. Ele está dizendo, se o Senhor é o meu refúgio, como poderei eu fugir? Como poderei eu correr? Como poderei eu sair sem destino? É isso que o salmista começa nos Salmos de número 11 tratando. Mas a bem da verdade, quem de nós, que em um dia da nossa vida, já não sentiu vontade de fugir? Quem de nós, que em algum dia da nossa vida, a gente não sentiu um desespero tão grande, que a gente disse assim: se tivesse um lugar que ninguém me achasse, eu queria estar lá. Há momentos na nossa vida que nós estamos na condição do salmista, em que nós vamos ter vontade de fugir. Nós vamos ter vontade de querer desaparecer. Mas ele completa dizendo que nós temos um refúgio, um lugar seguro para a nossa vida, que você não precisa ter medo, que você não precisa ficar desesperado, que você não precisa ficar angustiado, que muitas vezes, se a angústia quiser te dominar, é só você lançar a sua ansiedade, a sua angústia nele, porque ele sempre vai cuidar de nós. Sempre. Deus sempre tem cuidado daquele que confia nele. É por isso que nos Salmos de número 37, o salmista, ele vai dizer desta forma: confie no Senhor. Coloque a tua confiança nele. Às vezes nós nos frustramos, às vezes nós ficamos decepcionados, às vezes nós ficamos entristecidos, porque nós estamos confiando no braço humano, na força humana. Nós depositamos a confiança nossa que temos apenas no homem. Mas a Bíblia vai nos dizer, vai nos ensinar que nós devemos confiar no Senhor. Que todas as vezes que nós confiamos no Senhor, o Senhor sempre está disposto a estender as suas mãos e nos ajudar. Mas uma lição que eu tiro aqui nesta noite
é que o salmista ele vai dizer para nós entendermos que Deus sempre está aonde há ordem. Quando o nosso irmão Paulo leu aqui hoje a respeito da carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve a Timóteo exatamente dizendo: procura apresentar-te como um obreiro aprovado. Ele está dizendo como alguém que tem uma vida ordenada, como quem tem uma vida organizada. Quando nós temos uma vida organizada, nós sabemos que Deus sempre vai trabalhar, porque o nosso Deus, Ele é ordeiro. Nosso Deus, Ele não trabalha no meio de bagunça. O nosso Deus não trabalha no meio da desordem. Ele sempre vai ordenar. Ele sempre vai organizar. No versículo 2 e no versículo 3 do Salmo 11, ele vai dizer: vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O salmista faz uma pergunta. Quando existe um tumulto, quando existe uma bagunça, quando existe uma desorganização, o que se pode ser feito? Então a primeira lição que eu tiro aqui é o salmista dizendo: saia do meio do tumulto. Saia do meio da desordem. Para encontrar refúgio em Deus, é necessário sair do tumulto, onde não nós conseguimos perceber a presença divina. Moisés, para ser cheio do poder, ele precisou subir no monte. Jesus, para ser cheio do poder, mas Jesus ele era divino, sim, mas quando ele desceu as águas do batismo, saiu do Jordão, ele foi levado ao deserto para ser cheio do Espírito Santo. Ele saiu do meio. Quando nós vemos os milagres acontecendo na Bíblia, nós vamos observar que toda a vida Jesus ele organiza. Jairo chegou, se prostrou aos pés de Jesus para falar com Jesus. E tinha uma multidão que estava aglomerada ao lado de Jesus. A mulher do fluxo de sangue chega, toca em Jesus. Jesus para, organiza. Ele pergunta, ele diz: alguém tocou em mim aqui? Ele precisa se organizar. Então, saia do tumulto. Às vezes você não sente a presença de Deus porque tem um tumulto à sua volta e não permite que a presença divina se aproxime de você. Então a primeira lição que eu aprendo aqui: se você está se sentindo no meio de um tumulto na sua vida, existem aí algumas coisas que precisam ser mudadas. Mude nesta noite. Transforme nesta noite, seja diferente nesta noite. Quando você for para a tua casa, se for necessário, você está se aproximando de Deus novamente, se aproxime dele. Porque Deus quer agir naquilo que está ordenado na nossa vida. Você tem um refúgio. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Mas para que Deus possa agir na nossa vida, é necessário nós estarmos ligados com Ele. A segunda lição que eu aprendo aqui é permanecer na presença de Deus. Na maioria das vezes, nós achamos que estamos sozinhos, porque nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos dele. Deus sempre está pronto, mas nós deixamos ele de lado. E sabe que é a coisa mais gostosa? Porque nós estamos começando o ano.
Nós estamos começando o ano. Hoje é dia. Faz 4 dias que nós começamos. Nós temos um ano todo ainda pela frente, que pode ser diferente para a nossa vida, quando nós permanecemos na presença de Deus. No versículo 4 ele diz: o Senhor está no seu santo monte, ou no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor, Ele nos observa. O Senhor, Ele nos examina. Então, às vezes, eu vou contar isso aqui para os irmãos entenderem como é que Deus trabalha conosco. Imagina nós, que somos humanos. Na maioria das vezes, nós achamos que a gente engana Deus. Deus está falando conosco para a gente permanecer na presença. Aí a gente começa a arrumar desculpa. Não, mas é que eu não fui porque, eu não fiz porque, eu não, é porque, sempre tem um porquê. Aí eu estava vendo isso acontecer na vaga lá, eu falei, a gente é igualzinho. É por causa do vizinho, é por causa do João, é por causa da Maria, é por causa do José, é por causa... É por causa... E a gente tem uma desculpa para Deus. E a gente começa a se afastar da presença de Deus. A gente não permanece. E o salmista vem nos ensinar nesta noite dizendo: o Senhor está no seu santo templo. E o Senhor tem o seu trono nos céus. E os seus olhos nos observam. Deus está olhando para nós. Deus está nos vendo. E o mais que ele diz, e além dele nos observar, ele nos examina. Ele nos vê por dentro. Ele nos conhece interiormente. Às vezes nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Quantas pessoas você conhece que não consegue definir uma personalidade para ela? Porque ela ainda não se conhece. Porque ela ainda não sabe quem ela é. Nós, na maioria das vezes, nós não sabemos quem somos. Mas Deus nos conhece. E nos conhece bem. Esse vai dizer, mas como isso, pastor? Como isso? Porque foi Ele que te formou. E você é uma forma única. Igual você não tem ninguém. Então é importante nós entendermos que a partir do momento que nós procuramos refúgio e tentamos e vamos buscar e sempre vamos estar lutando por esse refúgio na nossa vida, nós temos que permanecer, continuar na presença do Senhor o tempo todo. O tempo que você tem. E eu vou dizer para vocês que passa como uma fumaça a nossa vida. É muito rápido. É muito rápido. Veja a criança. Compare a vida com a criação de uma criança. Nasce rapidamente. O tempo passa. Daqui a pouco você está vendo. Eu vi crianças que, quando eu cheguei aqui, há 4 anos atrás, não tinha. A irmã ficou gestante, nasceu, e hoje a criança está andando aqui na igreja. Tem criança que já está cantando com um grupo de crianças na igreja. O tempo passa muito rápido. Então nós temos que aproveitar o tempo que nós temos para permanecermos na presença de Deus. Terceira lição que eu tiro aqui nessa noite está no versículo 5 e 6, que ele diz assim: o Senhor prova o justo, mas o ímpio é a quem ama
a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento recente é o que terão. Deus ama, Deus cuida do justo. O que é o justo? É aquele que busca fazer a vontade do Senhor. O que é o justo? É aquele que vive na presença de Deus. Quem é o justo? É aquele que ele olha e vive da justiça de Deus. A mão do Senhor sempre estará sobre a vida daquele que busca a sua presença. A terceira lição que eu tiro é: confie no Senhor. Às vezes é difícil, nós vamos viver injustiças na nossa vida, vamos. Porque existem pessoas que vivem da impiedade e que vai ser injusto conosco. Mas mesmo que você viva injustiça, saiba que existe um Deus justo que está olhando por você. Existe um Deus justo que Ele fará justiça pela sua vida. Que é Ele quem trabalha, que é Ele quem cuida. Às vezes a gente fica desesperado com o que está acontecendo, mas nós temos que confiar no Senhor. É por isso que o salmista vai dizer que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas aquele que confia no Senhor faz menção do seu nome, porque sabe que Deus sempre está com os braços estendidos e Ele nunca está sozinho. Então nesta noite, saia daqui, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Entenda isso, Deus é o seu refúgio, você não está sozinho. Então, não precisa fugir das suas adversidades. Tem gente que quer fugir, que quer correr, que quer se esconder. Não precisa fugir. O Senhor te protege, Ele te ajuda a vencer cada dificuldade da tua vida. Mas qual é o segredo? Fique na presença de Deus.